Vidas Secas, Graciliano Ramos. Vidas Secas foi um romance escrito em terceira pessoa que foi lançado em 1938, buscando retratar a realidade daquelas pessoas que viviam no agreste brasileiro. Vidas Secas trabalha com o modernismo, já que ele está passando pela segunda fase, e é importante ressaltar que dentro do livro ele superficializa e tenta animalizar os personagens. Tanto é que uma crítica social bem pesada que ele faz dentro do livro é que até o animal, a baleia, tem nome, mas os seus filhos não, que é filho maior e filho menor. Por retratar a miséria e a fome, Vidas Secas, você percebe-se que no começo quanto no final, as pessoas sofrem tanto com o seu destino que não pensam nele. Não pensam no caminho a percorrer, mas sim pensam num futuro próspero. Vida Seca, por Graciliano Ramos. Fabiano caminha pela paisagem árida da Caatinga do Nordeste brasileiro, com seus dois filhos chamados de filho mais novo e filho mais velho. Também acompanha eles a baleia, mas não baleia que vive embaixo d'água, e sim um cachorro. O grupo, na verdade, era um pouco maior. Eles também tinham um papagaio, que foi sacrificado para matar a fome da família. Enquanto estavam caminhando, Fabiano encontra uma fazenda abandonada e eles têm a ideia de se abrigar daquele calor todo naquele lugar. Nesse meio tempo, Baleia sai para caçar e traz consigo um peá. Mal sabia que sobraria apenas ossos para ela. Fabiano, então, desce no bebedouro dos animais daquela fazenda e encontra a água e fica muito feliz, pois haveria água e comida naquela noite. Durante aquela noite, nuvens começam a aparecer, sugerindo que a seca poderia acabar com o início da chuva. Fabiano pensa então, tempos melhores virão e sendo dono dessa fazenda, tudo irá melhorar. Fabiano estava satisfeito com a sua atual situação. Tinha encontrado uma fazenda que pôde abrigar sua família. Ele se considerava um vaqueiro, mas a felicidade não durou muito tempo. Logo aparece o dono da fazenda, expulsando ele e sua família. Fabiano, então, negocia com o dono da fazenda, oferecendo seu trabalho em troca de continuar ali. A situação voltou a ficar triste. Fabiano se sente como um animal, sempre tentando lutar para sua sobrevivência e de sua família. Em um certo momento, seu filho faz uma pergunta e Fabiano se irrita. Para que perguntar essas coisas? Ele então conversa com Sinhá Vitória sobre o ocorrido. Afinal, pensar não leva a nada. Nesse exato momento, lembrou do Sr. Tomás, que apesar de possuir muita cultura, morreu na seca também. Fabiano pensa em como seu patrão o tratava mal. Pensa em como melhorar a sua vida e no desejo de Sinhá Vitória em ter uma cama confortável igual ao de seu Tomás. Ao mesmo tempo que se considerava forte por trabalhar, pensava que não queria conseguir tais coisas. A ideia, no final, era sobreviver. Quando a situação melhorasse, seus filhos poderiam ter essas coisas de pensar. Naquele momento, a palavra da hora era sobreviver. Fabiano vai à feira comprar algumas coisas que foi pedido por Sinhá Vitória. Fabiano era desconfiado que fosse passado para trás. Fez suas compras e ficou bravo com a qualidade e o preço de certos produtos. Depois da compra, resolveu tomar uma pinga no bar de seu Inácio. Então, um soldado amarelo lhe convida para jogar cartas. Fabiano perde dinheiro no jogo e fica preocupado, pois não vai conseguir levar o que foi prometido para casa. Saindo bravo do bar, o soldado amarelo barra a passagem de Fabiano, que o provoca. Fabiano aguenta o máximo que pode, até xinga o soldado que chama os outros e acabam prendendo Fabiano. Na cadeia, Fabiano pensa o porquê de tudo isso tinha acontecido e que se não fosse por Sinhá Vitória, nada disso teria acontecido. Ficou bravo com os outros caras da cadeia e pensou que estava ali por causa de sua família e perguntou a si mesmo se valia a pena ter a família como um peso para carregar. Pensava em seus filhos que seriam brutos como o pai e acabaria sofrendo como ele. Sinhá Vitória estava brava, tinha dormido mal na cama de vara e comentou com Fabiano como aquilo era ruim. Sonhava com uma cama de couro como a do Sr. Tomás. Há certo tempo pensavam em ter tais confortos.
Fabiano disse para a Sinhá Vitória economizar em roupas e querosene. Disse que ela caminhava como um papagaio com seus sapatos de verniz. Isso machucou muito Sinhá Vitória. Toda vez que Sinhá preparava a comida, pensava na seca, que poderia voltar. Olhava para Fabiano, que estava dormindo e roncando, e pensava que ele era mau por fazer aquelas comparações, e carregar o baú sozinha de seu filho mais novo, e o papagaio durante a caminhada da família pela caatinga. Ela então volta a pensar na cama, e no final pensa que as coisas tinham melhorado, e que só faltava uma cama para completar a felicidade. O menino mais novo viu seu pai amansar a égua muito brava como um verdadeiro vaqueiro. No dia seguinte, acordou disposto para impressionar seu irmão mais velho e a baleia. Quando as cabras foram ao bebedouro, o filho mais novo montou no bode, sentiu-se como Fabiano. No entanto, ele caiu e ficou jogado no chão. Seu irmão mais velho ria do acontecido, e a baleia parecia desaprovar tudo aquilo. Jogado no chão, ele pensou que um dia seria grande, usaria roupas de vaqueiro e fumaria cigarro. Faria coisas que deixariam seu irmão e baleia orgulhosos. Uma palavra chamava a atenção do menino mais velho: inferno. Ele perguntou para a Sinhá Vitória o seu significado e ela respondeu que era um lugar ruim. Perguntou então para seu pai, mas ele não deu resposta. Voltou a perguntar para sua mãe se ela já tinha visto o inferno, mas acabou levando uma surra e saiu bravo, começando a chorar. Então decidiu contar toda a história para a baleia, mas com o seu curto vocabulário, as coisas eram difíceis de serem contadas. Ele não entendia o porquê de ficarem tão bravos com aquela palavra, e ele então lembrou de um dia que parou debaixo de um joceiro por causa da seca e por conta da viagem. Talvez aquilo fosse o inferno, uma coisa ruim. Parou para pensar, meio melancólico, como poderia existir estrelas no céu? Abraçava a baleia que, na verdade, só sabia pensar no osso que iria roer mais tarde. A família sentou em volta de uma fogueira por conta do frio, que fazia os ventos gelados entrando pelas frestas da parede e da porta. Pai e mãe conversavam e os filhos ficavam ouvindo as histórias heróicas inventadas por Fabiano. A chuva dava tranquilidade que a seca não voltaria por enquanto. Mas Sinhá Vitória se preocupava com aquela chuva. Mas Sinhá Vitória se preocupava que aquela chuva inundasse a casa. Fabiano contava com suas grandes histórias inventadas até que seu filho lhe fez uma pergunta e Fabiano se confundiu todo, deixando seu filho desconfiado. A família vai à festa de Natal da cidade com suas melhores roupas. No entanto, a caminhada era longa e aquelas roupas lhe deixavam desconfortáveis conforme o tempo. Até que Fabiano e sua família retiraram seus sapatos. Depois, eles vão lavar seus pés no lago. Fabiano se encanta com a multidão, tentando se juntar. Depois que todos se juntaram às barracas, Fabiano foi beber pinga. Quando estava bêbado, se achava valente e queria bater em todos. Até que caiu e dormiu pensando em como derrotaria os soldados amarelos. A cachorra-baleia estava muito doente. Então Fabiano pensou em sacrificá-la. E Sinhá e seus filhos se afastaram, se esconderam para não ver ela sendo morta, enquanto Fabiano lhe deu um tiro acertando a perna de Baleia. Depois de um tempo, Baleia morreu. Fabiano viu que as vacas e os cabritos eram poucos, então vivia pegando empréstimos com seu patrão e no final acabava se endividando. Sentia que estava sendo enganado nas contas. Pedia para que Sinhá fizesse as contas novamente e quando reclamava da diferença, era ameaçado pelo seu patrão de ser demitido. Fabiano pensava em parar de ser explorado, mas depois se contentava, pois sabia que aquela foi a vida de seu pai e também de seu avô. Olhou para o céu e viu que tinha estrelas e percebeu que a seca estava voltando. Lembrou de Baleia e sentiu dó da pobre cachorra. Afinal, ela também era da família. Fabiano tinha ficado preso na vegetação local e conseguiu voltar usando seu facão. Nessa, viu o soldado amarelo e ele ficou com medo de Fabiano. Fabiano pensou que poderia matá-lo, pensou em 1001 coisas, mas depois negou-se, pois sabia que era um cara do bem e que estaria tirando uma vida. A seca chegava e enchia de pássaros querendo beber a água dos animais. Fabiano se deparou e quis matá-las.
Pensou que daria como comida, mas percebeu que seria por pouco tempo. Pegou sua arma e lembrou de Baleia. Viu a pessoa que se tornou e precisava mudar. A seca finalmente tinha chego. Os animais morreram. Fabiano matou o último bezerro que servira como alimento para sua família para a viagem. Eles saíram de madrugada, fazendo conversar sobre o que seria de suas vidas, do futuro de seus filhos. Fabiano pensava em ir para a cidade, pois não haveria seca. Os dois conversavam sobre seus planos e isso deixava eles mais animados para continuar a viagem, pois poderiam dar algo de diferente para seus filhos e não deixarem eles se tornarem homens brutos e fortes como o pai. É nóis! Podia aparecer agora falando assim, ó. Narração. Desenhista Jane e Cibele. Eu! Narração Rayane. Contra-regra Tainá. Equipe Vidas Secas de Graciliano Ramos. Tinha que ser assim. Terceiro A. Maqui. Amiga, vem aqui! Abaixa! Falou o professor. Professor. José! Sai do meio! Ah, tá. Você não é professora. Professor José Barbosa.